E hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O quadro, para você que não nos acompanhou ontem, é um grande sucesso na CNN americana e um modelo novo aqui no nosso país. O nosso objetivo, vou falar isso sempre, é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Por quê? Para que você construa a sua opinião, para que você construa a sua forma de pensar. É isso, o nosso tema de hoje é o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. O Brasil deve liberar ou não? Hoje o ministro Luiz Henrique Mandetta falou sobre o uso, dessa substância para casos graves e moderados. O assunto foi muito repercutido hoje. Cabe ao médico prescrever ou não, segundo o que diz o Conselho Federal de Medicina, e também ali o paciente sabendo dessa prescrição e concordando. Bom, pesquisadores como a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, que participa inclusive do gabinete de crise, defendem que a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina possa ser receitada pelos médicos. Os debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal, e Caio Coppola, bacharel em direito. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa, boa noite ao espectador da CNN. Vamos então às primeiras considerações. Hoje quem começa então é você, Augusto, por favor. Olá, primeiro, boa noite a todas e todos. E, antes de mais nada, eu gostaria de dar parabéns, Carol e a Mona Lisa. Afinal, hoje é o Dia da Jornalista. Então, muito parabéns. Obrigada. Eu acho bastante interessante o tema que a gente vai tratar hoje, porque eu queria iniciar a minha fala deixando bem claro uma coisa, e é bom falar isso no início dessa modalidade e desse programa. Eu sou advogado, eu não sou jornalista, mas hoje, aqui à noite, eu me considero um comunicador. Você aí pode concordar ou discordar com aquilo que eu venho a falar, mas o fato é que eu estou falando e você está ouvindo. Então eu tenho que ter uma imensa responsabilidade e um imenso cuidado com qualquer informação que eu traga aqui para o espectador. Dito isso, em relação à pergunta que é feita no programa de hoje, eu tenho a dizer que a minha formação acadêmica e a minha formação profissional não me trazem qualquer segurança teórica para afirmar se um tratamento médico deve ou não ser aplicado a um paciente. Esse é o primeiro ponto. Eu não sou médico. Da pesquisa que eu fiz, e é óbvio, assim que a gente trabalha, a gente vai fazer uma pesquisa para poder debater o tema, 2 pontos são unânimes. Acho que até o Caio vai concordar comigo hoje nesses 2 pontos. O primeiro deles é que a hidroxicloroquina é uma medicação que especificamente para coronavírus não há, até o momento, nenhum estudo suficientemente profundo que consiga afirmar categoricamente a eficácia desse medicamento para o tratamento do coronavírus. Essa é a primeira afirmação. A segunda é que este medicamento é uma droga anti-inflamatória bastante potente, que ela traz uma série de efeitos colaterais se utilizada da forma equivocada, principalmente na dosagem equivocada em pacientes que não necessariamente precisem dessa droga. Hospitais da Suécia, por exemplo, país ontem discutido de certa forma aqui, por exemplo, hoje há uma notícia de que alguns hospitais, por exemplo, suspenderam o uso da hidroxicloroquina na Suécia. No Brasil, há protocolos de diversos hospitais bastante respeitados, bastante renomados, que utilizam essa droga, uma combinação dessa droga com outras drogas e têm, ao que tudo indica, obtido sucesso no tratamento de pacientes graves. Então, feita essa análise preliminar, o que eu posso dizer? E meio parafraseando um pouco o ministro Mandetta, ciência, ciência, ciência. Eu espero, eu torço, e aqui é uma torcida, que exames sejam feitos e que se comprove que a hidroxicloroquina sim é eficaz e possa ser utilizada por diversos pacientes. Então é uma expectativa, apesar dela já estar sendo usada com aparente sucesso, que se possa finalmente decretar com estudos categóricos de que este é o tratamento adequado.
Um ponto que eu gostaria de ressaltar, e esse tem me incomodado especificamente em relação a esse tratamento, que eu acho que pode ser um pouco também o nosso debate aqui hoje, é o uso que figuras públicas, autoridades públicas, e vou especificar, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Trump fizeram num passado recente, meio que propagando uma cura milagrosa para essa substância, que pode ser que seja uma cura realmente, mas não é o papel, entendo eu, de um líder que fala para milhões de pessoas se antecipar à comunidade médica, como fez, por exemplo, o presidente Bolsonaro, aí no meio de março, publicando um vídeo dizendo que os laboratórios das Forças Armadas estavam aí já preparados para produzir em larga escala esse remédio. Qual foi o resultado prático disso? Esses remédios acabaram nas farmácias. E pessoas que, de fato, comprovadamente precisam usar essa medicação diariamente, como aqueles acometidos por lúpus, por exemplo, não tiveram esse remédio disponível. Então, é preciso tratar desse tema com cautela, sempre, obviamente, acreditando, esperando e torcendo para que seja esse, sim, o tratamento que vai salvar milhões de vidas. Caio. Pois é, né? Como já adiantou o doutor Augusto, hoje é 7 de abril, dia do jornalista, então eu também tenho que começar aí dando parabéns aí às colegas, a Mona Lisa, muito obrigada, a Carol. Eu agradeço por mim e pela Carol. E toda a redação aqui da CNN. Bom, eu sou um mero comentarista, né? Mas por ocasião dessa data tão especial, doutor, eu resolvi bancar o jornalista dessa vez. Eu entrei em contato com as minhas fontes e uma dessas ligações animou muito meu dia. Eu conversei longamente com o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, que além de cirurgião geral, é diretor clínico dos hospitais da rede Prevent Senior. Essa rede ela é líder, né, em planos de saúde voltados à terceira idade, à melhor idade. Portanto, é uma empresa que tem como segurados justamente as pessoas do grupo de risco da Covid-19. Então, além da preocupação óbvia, né, em cuidar dos seus pacientes idosos, essa empresa tem todos os incentivos econômicos para encontrar um tratamento eficaz contra esse novo vírus. A Prevent Senior escalou, portanto, cientistas, especialistas, alguns deles premiados internacionalmente, para conduzir aí um estudo clínico em maior escala. Eles elaboraram uma pesquisa científica sobre o uso, né, da hidroxicloroquina associada ao antibiótico azitromicina. No prazo estimado de 10 dias, essa pesquisa vai ser publicada numa respeitada revista científica. O que assusta é que, por causa do alarmismo de certas autoridades em relação à cloroquina e alguns setores da imprensa, alguns pacientes com Covid-19 preferiram não participar do tratamento experimental, mesmo correndo risco de vida. Por outro lado, isso proporcionou ao estudo que se chama de grupo controle, né, que são os pacientes que não consomem os remédios. Isso permite a comparação com pacientes do grupo teste que tomaram as medicações. Eu já posso adiantar alguns resultados animadores dessa pesquisa. Mais de 300 pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 foram internadas, tratadas com cloroquina e azitromicina e já receberam alta, estão em casa. Isso me fez questionar, né? Por que o Ministério da Saúde ele não apostou as fichas nesse tratamento? Né? Por que a gente vê aquela cara de desânimo, né, quando o assunto era a promissora cloroquina? Então, como hoje é dia do jornalista, eu fui atrás de respostas. Né? Eu encontrei um vídeo do Ministério da Saúde, que está no YouTube, com o título Ministério da Saúde, Covid-19, APS, HSM. Esse vídeo ele traz o protocolo oficial de atenção primária, portanto, de atendimento básico, a quem apresenta sintomas de Covid. Em determinado momento, o vídeo diz o seguinte: algumas pessoas têm indicação do oseltamivir por causa de síndrome gripal. Você não sabe se ele tem Covid ou influenza, gripe. Então, vale a pena usar o oseltamivir se esse paciente tem comorbidades. Prestem atenção no que foi falado. Oseltamivir é um remédio vendido nas farmácias com o nome Tamiflu. A caixa com 10 comprimidos custa entre R$ 230 e R$ 280 nas farmácias. Em comparação, um comprimido de cloroquina custa apenas R$1. Então deve ter gente na indústria farmacêutica muito radiante com essa recomendação do Ministério da Saúde. E eu gostaria de explorar esse tema com o espectador da CNN ao longo do debate, né? Afinal, um comentarista ele analisa, ele especula. Quem tem que fazer as perguntas difíceis para os ministros são os homenageados do dia, os jornalistas. E eles parecem estar em lua de mel com o Dr. Mandetta. Bom, vamos aqui então conversar um pouco mais a respeito dos questionamentos, né, para as autoridades em geral sobre essa medicação, já que esse é o nosso tema.
Perguntado hoje mais uma vez, o ministro da Saúde deixou clara a corresponsabilidade, vamos dizer assim, é isso que eu queria colocar no nosso debate. O médico precisa falar para o paciente os efeitos colaterais a que ele possa estar sujeito e essa conversa precisa ser muito direta. E também o ministro ainda falou sobre a questão que está acontecendo no Ceará. Alguns médicos ali estariam indicando a medicação de maneira profilática. E só para colocar o dado em relação à Prevent Senior, Caio, já que você falou sobre a necessidade do jornalista apurar, aí entro eu como jornalista que atuo nessa área há 27 anos. São Paulo tem o maior número de mortes em relação à Covid-19, exatamente por causa de uma unidade da Prevent Senior, onde lá morreram 69 idosos que estavam próximos. Esse assunto foi muito repercutido, inclusive. Coloco esses elementos, então, para vocês, debatedores, por favor. Caio ou Augusto, quem quiser começar, por favor. Vou deixar que, já que você endereçou meu comentário, Mona Lisa, obviamente que a mortalidade ela sempre vai ser maior em um hospital, especialmente se ele é um hospital focado em idosos, que é um dos grupos de risco dessa pandemia, né? Eu gostaria de frisar aí em relação aos efeitos colaterais, né, dessa medicação, o que espanta nessas pessoas que, mesmo correndo risco de vida, se recusam a fazer o teste experimental, é justamente, vamos dizer assim, o aspecto leve de efeitos colaterais para uso não prolongado, né? A gente está falando em um caso em 1000 de arritmia, e isso durante o período de uso. Né? Só para as pessoas se informarem, né, como que é esse tratamento. Você tem, como esse tratamento combinado, né, de cloroquina com azitromicina. Você tem 2 doses, que eles chamam de dose de ataque, no primeiro dia, certo? Isso de cloroquina, com 1 comprimido de azitromicina e depois 1 comprimido por dia de cada medicação durante 5 dias. E ao contrário do que colocou o ministro Mandetta, né, o entendimento do Dr. Pedro Benedito é diverso. Porque é o seguinte, as pessoas tendem a procurar o serviço médico por volta do 4º ou do 5º dia de aparecimento dos sintomas. O problema é que esse tratamento experimental, ele leva cerca de 48 horas para começar a surtir efeito, né? A gente tem a questão dos testes, né, o SWAB, que é aquele exame, né, aquele teste que usa secreções, né, do tratamento respiratório. Ele está levando aí entre 7 e 10 dias para ficar pronto. Então, a gente tem aqui uma incompatibilidade de timing, né? As pessoas chegam muito tarde nos hospitais e, ainda que for ministrado em casos menos graves, como eles dizem aí, podem falar em profiláticos, isso pode ser tarde demais. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, por que uma medicação tão barata, que é utilizada no Brasil há nada menos do que 70 anos, é super comum na região amazônica, muito bem observado, a crítica pertinente do Dr. Augusto, a fala intempestiva do presidente da República, que esvaziou os estoques nas farmácias, isso só foi possível porque essa medicação ela é tão leve em relação a sintomas e efeitos colaterais que ela não exigia receita. Agora ela exige receita, obviamente, para que não haja essa corrida às farmácias. E o peculiar é que, assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e isso foi denunciado pelo Tucker Carlson, na Fox News, lá americana, o que estava acontecendo? Estava faltando remédio, porque quem que estava estocando esses remédios? Os médicos, para eles e para suas famílias. Augusto? Eu vou pegar um gancho de uma frase do Caio para trazer vamos chamar assim, uma pimenta para esse debate. Quando o Caio fala de entendimento diverso, né? De médicos que têm um entendimento diverso e é absolutamente natural que haja um entendimento diverso. O que eu tenho visto acontecer e vi hoje acontecer, e isso me deixa muito preocupado, é a politização de um debate que esse debate é exclusivamente médico. A cloroquina, a hidroxicloroquina, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é petista, ela não é de direita, ela não é coxinha, ela não é mortadela, ela é um remédio. E o que nós temos acompanhado são várias autoridades públicas, hoje, por exemplo, em redes sociais,
politizando esse tema. E nós vimos isso já também num passado recente. Que um médico que virou quase que uma estrela mundial, o Vladimir Zelenko, que é um médico de uma pequena comunidade próxima de Nova York, que fez um vídeo dizendo que ele, com esse tratamento, teria curado 100% dos seus pacientes. Esse médico foi retuitado pelo presidente Trump, foi retuitado pelo presidente Bolsonaro. Então nós vamos criando uma polarização ideológica, gente. Olha a que ponto chegamos, olha como a nossa sociedade, de certa forma, está corroída por esse pensamento binário. Nós estamos politizando e trazendo uma ideologia para um remédio. Daqui a pouco a gente vai categorizar cadeiras, câmeras, canetas. A gente não pode fazer, a gente tem que fugir. Gente, mais uma vez, estamos no meio de uma pandemia que está matando milhares. É o momento de se politizar o uso de um remédio? Acredito que não. Não, e muito menos, né, de corroborar eventuais lobbies da indústria farmacêutica. Né? Por isso, meu alerta na fala inicial, porque é muito estranho usar uma medicação muito específica, geralmente recomendado para casos graves de influenza ou de H1N1, como protocolo de atendimento básico. Né? E esse vídeo do Ministério da Saúde, ele se destina a nada mais do que 14 profissões da área da saúde, entre elas, pasme, medicina veterinária. São aqueles profissionais que, de forma legítima, estão se voluntariando, né? E até eu aplaudo eles nesse sentido, para fazer esse primeiro tratamento e encaminhar conforme a pandemia for se desenvolvendo. Agora, chama muito a nossa atenção a prescrição de um remédio tão caro, inacessível para a maioria da população brasileira e que, sinceramente, não faz efeitos, ou pelo menos até o momento que se sabe, não tem efeitos positivos nos pacientes da Covid. O vídeo se destina especificamente ao tratamento dessa doença. Por isso, o questionamento é válido e a gente conta aí com o trabalho, né, dos nossos jornalistas para fazerem as perguntas difíceis. Sim. Eu já dei o nome do vídeo, está à disposição no YouTube, é um vídeo oficial, é por volta do minuto 30 para quem tiver curiosidade de assistir. Então, a jornalista está sendo chamada, vou colocar então informação jornalística no debate de hoje, mais uma, para vocês, claro, debaterem. Hoje, o chefe do Gabinete de Contingência contra o Coronavírus em São Paulo, né, Dr. Davi Wipp, se recusou a informar para os repórteres se ele tomou a medicação, se ele tomou a hidroxicloroquina. Ele não quis responder sobre isso. Assunto colocado para vocês, debatedores. Quem começa? O Caio, fica à vontade. Tá bom, doutor, obrigado. Bom, tem casos em que é muito ruim ter razão, né? Ontem a gente conversou aqui sobre hipocrisia. A gente pode agregar outros vícios de caráter, né? A gente pode falar de elitismo, a gente pode falar de paternalismo, né? Então, a gente está numa situação em que os médicos, os doutores, né, têm o direito de se medicar e usar vamos dizer assim, um tratamento experimental. Eles fazem de tudo para chegar à cura e não recomendam isso para as pessoas comuns, né? Coitadas das pessoas comuns que não fazem a menor ideia do que é melhor para elas e para a família delas. Elitismo, paternalismo e, finalmente, hipocrisia, né? Agir em desacordo com o próprio discurso. Não é o caso, certamente, do Dr. Davi Wipp, mas é o caso de um colega jornalista nosso que tem um discurso e foi flagrado aí correndo na praia, né, em desacordo com as recomendações que ele tanto pregava em rede nacional. Isso é um verdadeiro absurdo. E assim, eu vou fazer uma nota pessoal aqui, me dói profundamente fazer essa crítica pública ao Dr. Davi Wipp, porque graças a ele, uma pessoa que eu amo muito está viva hoje. Então, aqui nesse aspecto, eu tenho que afastar o meu lado pessoal e fazer a crítica profissional, porque, sinceramente, na minha visão, ele prestou um desserviço, né, ao não informar o tratamento ao qual ele se submeteu, por N razões, e o principal deles é pelo simples compromisso com a verdade. Augusto? Ufa, Caio, vamos discordar de alguma coisa. Esse debate vai ficar muito morno. Estava monótono, né, agora doutor? vamos discordar. Vamos lá. Eu acompanhei a entrevista do Dr. Davi Wipp hoje num programa de bastante audiência na televisão. Vamos lá, o Dr. Davi Wipp é um dos maiores infectologistas do país, ele já foi secretário de saúde aqui de São Paulo e atualmente ele comanda o Centro de Contingência de Coronavírus. Então, ele estava dando aquela entrevista que ele deu hoje muito mais como um médico e como uma referência na área do que como um paciente. Então, como médico, ele tem uma vedação expressa no Código de Ética Médica que não permite a ele
divulgar, e o texto é bastante expresso, eu vou ler aqui o artigo 113 do Código de Ética Médica, divulgar fora do meio científico, ou seja, ele estava num programa de televisão, é fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então, além de uma questão pessoal dele, aqui que não cabe a mim julgar, e eu não sei exatamente quais foram as razões pessoais dele para não responder diretamente à pergunta do jornalista, mas existe uma vedação ética do Dr. Davi Uip que não poderia ter divulgado e ter informado que tratamento ele tinha passado ou que tratamento os médicos dele tinham recomendado. Mas a portaria do Ministério da Saúde, que autorizou o uso, né, experimental dessa medicação, de certa forma, não resolve esse suposto conflito ético? Eu acredito que essa portaria pergunta bem simples, né, doutor? Eu acredito que essa portaria tenha sido depois da entrevista dele. De qualquer forma, Caio, eu estou um pouco curioso essa sua crítica a ele, obviamente respeitando, porque o Davi Uip tem sim uma vedação ética em informar isso. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem vedação ética qualquer e até agora ele não mostrou o exame para comprovar que de fato ele não foi contaminado pelo coronavírus. Então, transparência por transparência, cadê o exame do presidente? Bom, mas ótimo argumento. Então, não tenhamos dois pesos e duas medidas. Que o presidente apresente o seu laudo, se for o caso, e que o médico conte para a população como que ele se curou, até porque ele fez um depoimento emocionado nesse sentido. Foi mesmo. Né? Eu acho que as pessoas, e aqui pouco importa, né? Esses são tempos muito difíceis em que a verdade tem que prevalecer. Por isso, coisas como comportamento elitista, comportamento paternalista, comportamento hipócrita, isso tem que ser duramente combatido. Isso em todos os âmbitos, ainda falando de uma sumidade que, como eu já disse, eu muito respeito, que é o caso do Dr. Davi Uip. Falando então sobre mais uma voz que repercute a respeito desse caso, o uso dessa medicação, a médica Nise Yamaguchi, que passou a fazer parte, inclusive, daquele gabinete de crise do governo federal, é a favor do uso da hidroxicloroquina. Ela participou hoje do Live CNN e falou sobre problemas causados pela automedicação e também sobre a falta de acesso ao medicamento. Debatedores, vamos ouvir e depois a gente volta com a opinião de vocês. Vamos lá. Eu acho que a forma como está prescrita a indicação de que realmente não deve ser feita a automedicação é um cuidado adequado. Que a gente tenha que ter uma indicação técnica, médica para cada situação também. O que nós estamos fazendo é criando alguns protocolos de tratamentos que possam ser por adesão, né, para que as pessoas possam também ter acesso às medicações. Se elas não estiverem disponíveis, hoje em dia ninguém consegue prescrever na cidade de São Paulo hidroxicloroquina, que seria menos tóxica. A cloroquina já está mais disponível, mas mesmo assim, ainda a logística precisa ser melhor trabalhada. Começamos com você, Augusto, por favor. Hoje, várias notícias surgiram sobre esse tema, algumas desencontradas, jornalistas aí comentando que o protocolo do Ministério da Saúde haveria uma alteração bastante significativa no protocolo, agora recomendando de forma taxativa o uso da medicação. Então, o que eu tenho a dizer é basicamente o que eu disse no início da minha fala. Ciência, ciência, ciência. Quem sou eu para discutir com uma doutora que tem uma vasta especialidade? Inclusive, se não me falha a memória, essa doutora, ela participou do estudo francês, que eu acho que é o primeiro estudo, de certa forma, representativo que trata do tema. Então, é uma pessoa, é uma especialista, eu vou ouvir atentamente e basicamente concordar com absolutamente tudo que ela fala. Se os protocolos precisam ser revistos, se precisa ser facilitado o acesso a essa droga, vamos tomar as medidas necessárias para se fazer isso. O que a gente não pode fazer, número um, se automedicar, é óbvio, e não pode numa rede social, sem ainda um protocolo e sem uma comunicação melhor e sem uma regra, divulgar uma cura milagrosa para acontecer de novo o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. E eu tenho uma pessoa muito próxima que tem lúpus e me disse, eu não encontro mais o remédio. Isso é que não pode acontecer. Nós temos que tratar desse tema com uma extrema cautela, porque, mais uma vez, estamos lidando com vidas. Os efeitos colaterais, sim, podem ser graves, se mal administrados. E a gente tem uma coisa, eu até agora não consegui entender, sendo sincero, o fetiche, por exemplo, daquela história de sair comprando papel higiênico nos supermercados. Todo mundo viu a cena, todo mundo pegando papel higiênico como se fosse acabar o papel higiênico amanhã. Com hidroxicloroquina foi mais ou menos a mesma coisa. No dia
que o presidente gravou o vídeo, o remédio acabou. E deve ter gente hoje em dia com estoque guardado em casa e para quê? Tomara que não precisem usar. Graças a Deus a gente não está na Venezuela, né, doutor, onde tem escassez de papel higiênico e tantos outros produtos, né, por causa do regime ditatorial bolivariano. Eu queria abordar um aspecto bem específico, eu concordo com muitas das suas colocações, um aspecto da automedicação, né? Só que sobre um outro prisma, né? A imprensa americana, que acaba sendo tão polarizada aqui quanto a nossa, chegou a divulgar nessa síndrome da pior interpretação possível e na torcida, inacreditável torcida contra a cura, né, que realmente é um negócio que é uma politização que ultrapassa os limites do razoável, chegou para detratar, vamos dizer assim, o tratamento experimental com cloroquina, chegou a noticiar que um paciente, aliás, que um cidadão americano, tinha falecido se automedicando. A questão é que esse cidadão, né, quando a gente fala em automedicação, o que isso implica? A gente imagina uma pessoa consumindo remédios por conta própria, sem receita, sem orientação médica, por aí vai. Acontece que ele leu o nome do produto, né, num item de limpeza para aquários e consumiu esse produto e, portanto, morreu. Só que você tinha algumas pessoas da imprensa noticiando isso como se ele tivesse se automedicado, como se esse ato dessa pessoa, esse ato completamente atípico, fizesse parte do rol, né, de atividades humanas normais. Então, eu concordo contigo, essa questão tinha que ser infinitamente menos politizada. A gente está falando de ciência, né? A gente está falando de debate, a gente está falando de tese, antítese, teste cego. Quando a CNN entrevistou o doutor Dante Senra, ele falou que era desumano, né, fazer o teste duplo cego, ou seja, submeter alguns pacientes ao não tratamento ou ao tratamento com placebo, porque essa era uma pandemia, né, cuja letalidade avançava muito rápido, né, nos casos mais graves. Então, na verdade, assim, o aspecto positivo, né, se é que dá para a gente falar isso, das pessoas não se submeterem ao tratamento, foi que essa pesquisa, e eu retomo aqui o argumento inicial, né, desenvolvida aí pelos profissionais da Prevent Senior, vai trazer esse elemento que é fundamental para o reconhecimento científico. Então, fiquemos aí na torcida, né? Eu tenho certeza que aqui a gente compartilha da mesma esperança, do mesmo otimismo vigilante nesse sentido. Caio e Augusto, vamos ouvir uma outra parte da entrevista ao Live CNN. A médica Nise Yamaguchi falou sobre um ponto polêmico, e aí vocês vão debater. A de que o paciente que aceitar se submeter à medicação, foi o que eu disse anteriormente, no começo do grande debate, ele precisa assinar um termo de responsabilidade sobre os riscos. Vamos ouvi-la e aí voltaremos. Hoje em dia a gente fala de responsabilidades compartilhadas, né? O paciente pode ou não acatar. Você sabe que no Hospital das Clínicas nós temos um estudo 15 anos atrás, a gente oferecia os tratamentos, a gente dava os remédios, porque eram comunidades muito simples, e metade dos pacientes não ia na farmácia pegar a prescrição que eles tinham recebido no ambulatório. Então, significava que ele não levava em consideração aquilo que o médico tinha falado. Isso é uma prática habitual dentro da medicina, não é nada de novo, em que os riscos são avisados, você fala, olha, eu vou te dar um remédio para dor, mas você tem uma possibilidade de ter úlcera. Eu vou te dar um remédio para febre, mas ela pode causar aplasia de medula. Só que assim, essa medicação para febre causa aplasia de medula em 0,0001%. Mas tem que ser citado. Então, minha pergunta, emendando aí o vídeo para vocês, começando com o Caio, é a seguinte: quando uma autoridade vem a público e incentiva o uso desse medicamento, isso é uma irresponsabilidade ou não? Isso é uma irresponsabilidade em 0,0001% dos casos, como disse a doutora. Eu acho até que eu devo ter citado errado, porque tem zero demais aí, né, nessa porcentagem. Eu já havia trazido esse argumento inicialmente de 1 em 1000. Né? E, obviamente, as pessoas são adultas, elas tomam medicação, a gente está diante de tempos extraordinários, né? E de uma vitimização estrutural da sociedade. É bem capaz que uma pessoa que aceite tomar uma medicação depois argumente que não estava ciente dos riscos, quando isso é extremamente improvável. Mas o ponto é assim, sempre vale a pena
a transparência, né, de novo, a verdade. Né? A transparência nas relações, sejam elas entre médico e paciente, sejam elas entre as autoridades públicas e obviamente, os cidadãos, mas as pessoas não vão consumir medicação sem a devida orientação, especialmente agora que esse é um remédio que depende de receita. Então, de novo, o risco é reduzido, sempre vale a pena você se responsabilizar. A doutora está sendo muito preciosista, né, no sentido de querer evitar consequências legais, né, bom, eu tenho um irmão médico, então a gente acompanha muito isso, né, o risco, né, que esses bravos doutores correm, né, no Elan, lá na ânsia de salvar vidas, de dar o melhor tratamento e, enfim, quando há um resultado que não seja o desejado ou o ideal para o paciente, eles ficam com uma certa exposição jurídica. Isso acontece, então acho que nesse sentido foi a fala da doutora, mas ela foi peremptória aí em mostrar que os efeitos colaterais são muito, mas muito excepcionais. Augusto? Olha, Mona Lisa, para mim é uma novidade esse ter que assinar um termo. Eu fiquei até um pouco assustado, fiquei me imaginando aqui moribundo ali, doente com alguma coisa, espero que nada aconteça, tendo que ler um termo de responsabilidade, assinar. Isso nunca aconteceu comigo, espero que não aconteça, mas que situação difícil você deparar com a necessidade de se assinar um documento se responsabilizando, corresponsabilizando com o médico sobre um tratamento. Eu morreria de medo de assinar qualquer coisa nesse sentido, mas se existe, e parece que é até prática corriqueira, cabe ao paciente assinar. Com relação à tua pergunta, se há alguma irresponsabilidade de autoridades públicas em divulgar esse tipo de tratamento, eu volto à minha fala inicial. Se essa autoridade pública for um médico, obviamente não, ele está falando sobre uma área, principalmente se for uma autoridade médica, como, por exemplo, representativa de classe, a Organização Mundial de Saúde ou algum outro órgão semelhante, o Ministério da Justiça, Secretaria da Saúde. Eu falei justiça porque eu sou advogado, não é justiça, gente, é óbvio que é saúde. Então, voltando, se alguma autoridade com gabarito para recomendar faça isso, com base científica, tem mais que fazer. O que me preocupa, volto a dizer, são autoridades sem qualquer conhecimento científico, na verdade tentando propagar uma cura milagrosa, que, mais uma vez, pode até ser que seja o caso da hidroxicloroquina, mas o resultado prático disso a gente não vai conseguir mensurar, mas certamente positivo não é. Sim, só para deixar claro, essa portaria do Ministério da Saúde é do finalzinho de março, do dia 25, enfim, para casos graves, né? Isso ficou muito claro desde o começo. O que eu queria agora colocar para vocês dois, agora primeiramente para o Caio, é exatamente isso. As autoridades de saúde, você já disse, já fez as suas considerações, mas especialmente o ministro Mandetta hoje disse sobre a relevância, de novo, de contar para todos os tais efeitos colaterais. Um médico estudado, enfim, um médico com relevância que está sendo ouvido e as outras autoridades de saúde também. É importante pontuar para a população os riscos que ela pode correr se ela tomar essa medicação. Por exemplo, a cegueira é uma das consequências com a automedicação. Isso no caso de uso prolongado, né, Mona Lisa? Mais de 5 dias. Como eu disse, assim, o tratamento ele é bem curto. Se você conversar com a grande parte dos médicos, eles são peremptórios, né? Um caso em 1000 de arritmia durante o uso dessa medicação. Agora, isso é uma questão tão fácil, né, da gente responder no nosso foro íntimo. Bom, eu provavelmente fui acometido dessa doença, embora eu não tenha feito o teste SWAB, eu fiz o que eles chamam de teste de rastreio, né? Eu fui submetido à tomografia, estava com aquele famoso padrão duplo fosco, que é indicativo de coronavírus. Eu passei bem mal, eu recebi uma recomendação médica que, se persistirem os sintomas, eu deveria voltar para o hospital. Graças a Deus, nada disso aconteceu. Mas se tivesse acontecido e eu sentisse que eu estava à beira da morte ou que o meu quadro estava piorando muito, certamente, diante desse risco de 0,0001% de ter uma arritmia, eu preferiria fazer um tratamento experimental e salvar a minha vida, ter uma chance de salvar a minha vida. Não só a minha, mas também dos meus familiares, se eles estivessem, para citar o exemplo do Dr. Augusto, né, moribundos, aí, incapacitados até de assinar um documento absurdo que, na verdade, é reflexo dos nossos tempos.
né? Você tem um médico querendo salvar vidas com base em um tratamento experimental muito promissor, você tem o paciente aceitando isso de bom grado e ainda assim a gente tem que formalizar essa relação jurídica com uma série de disclaimers para que depois esse profissional, esse herói, porque é assim que a gente tem que descrever os nossos médicos, não seja responsabilizado juridicamente, né? São tempos tristes. Augusto? Olha, eu não sei se seria um relato pessoal, mas elucubrando, pensando mais uma vez nas hipóteses. Se uma recomendação do médico de minha confiança, obviamente, volto a dizer, um médico de minha confiança que estivesse acompanhando uma doença qualquer, vamos tratar especificamente do coronavírus, me recomendasse um tratamento arriscado no momento em que o meu quadro não tivesse uma melhora natural, eu imagino, e aqui a gente tem que fazer um exercício de futurologia, que eu aceitaria correr um risco calculado, sempre acompanhado e recomendado por um médico, de um tratamento e de uma substância que, ainda que tenha algum efeito colateral, possa me salvar. Mas, obviamente, eu estou falando aqui na tranquilidade desse estúdio, olhando para uma câmera. Não sei qual seria a minha reação no momento, mas, em tese, sim, se o médico de confiança me recomendar um tratamento, ainda que com certo efeito colateral, isso vai salvar a minha vida, efetivamente, é óbvio que eu acataria a decisão médica. Agora, chegou o momento dos argumentos finais. Preciso dizer que temos 40 segundos para cada um. Começando, Caio, por favor. Bom, vamos lá, eu vou pegar carona aí no argumento do doutor Augusto, né, sobre a politização dessa questão. E aí eu vou repisar o argumento de ontem. É fundamental reverter as verbas, né, do fundo eleitoral para o combate à Covid-19. Inclusive, tem uma decisão de um juiz federal nesse sentido, bem-vinda a decisão. Eu fiz a lição de casa, doutor, você tinha falado que 2 bilhões, 3 bilhões não faziam nem cócega, com fonte do Partido Novo, o único partido que não usa fundos públicos, né, para financiar suas campanhas. Esse dinheiro daria para construir 22.700 leitos de UTI, 2 bilhões de máscaras, 40 milhões de kits de teste, 30 mil respiradores, né? A gente está falando de bastante coisa, não é pouca coisa, não vamos politizar essa questão. Sim. E que os políticos aí aloquem essas verbas para o combate à pandemia. Augusto, por favor. Caio está louco para voltar no fundo eleitoral, vocês perceberam? Sim, é um tema. Voltaremos em breve. Gente, eu acho que o recado já foi dado, eu concordo plenamente com o Caio, não é o momento de se politizar um tema que é exclusivamente médico. Vamos ficar atentos, acompanhar o desenvolvimento dessa história e, se de fato estudos comprovarem que essa é a medicação recomendada e é ela que vai salvar vidas, ótimo, que seja isso. Não apenas vamos ser responsáveis de acreditar muitas vezes numa cura milagrosa, que não existe, e muitas vezes, em razão dessa pseudo-cura milagrosa, fazer uso de uma medicação, eventualmente num estágio não necessário, ou pior ainda, a automedicação. Então, escutem sempre Sim. os médicos. Ciência, ciência, ciência. Acabou o nosso tempo. Obrigada pelo debate de hoje. Caio, Augusto, boa noite para vocês. Amanhã tem mais grande debate. Obrigada.